Ministro Edson Fachin, do STF, decide incluir presidente Michel Temer em inquérito da Lava Jato que investiga ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. E você vai ver também. Justiça Federal do Rio de Janeiro nega pedido de anulação de processo de Eike Batista por textos em inglês. Mulher que levou droga para o marido preso está proibida de voltar ao presídio para fazer visitas. 4 cidades vão ter eleições suplementares neste domingo. Regulamentado o uso de aplicativo que permite atendimento médico em casa. Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça discute aprimoramento do Poder Judiciário. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. O ministro Edson Fachin, do STF, decidiu incluir o presidente Michel Temer em inquérito da Lava Jato que investiga os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O pedido foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O presidente Michel Temer foi incluído como investigado no inquérito que apura se houve favorecimento da Odebrecht no período em que Padilha e Moreira Franco foram ministros da Secretaria de Aviação Civil entre 2013 e 2015. O ex-procurador Rodrigo Janot tinha decidido não incluir Michel Temer na investigação por entender que o presidente tem imunidade constitucional enquanto estiver no cargo. Mas, no entendimento do relator, a inclusão de Temer não vai de encontro à Constituição. Na mesma decisão, o ministro deu 60 dias para a Polícia Federal concluir as investigações. Mulher que levou droga para o marido preso está proibida de retornar ao presídio e fazer visitas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schete Cruz aceitou o pedido para afastar prisão preventiva de mulher que foi flagrada ao tentar entrar em um presídio de São Paulo com 118 cigarros de maconha para o marido preso. A mãe de 6 filhos, 2 deles pequenos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Paulista, com o fundamento de que existe um alto risco dela tentar levar droga ao marido novamente. A defesa, então, recorreu ao STJ. Ao analisar o pedido, o magistrado destacou que, como a mulher é ré primária, tem emprego e residência fixa, a prisão domiciliar seria excessiva, porque a impediria de trabalhar e sustentar os filhos. Com isso, o ministro determinou que a acusada seja proibida de ingressar em presídios até o mérito do pedido de liberdade ser julgado pela 6ª turma do STJ. O juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, negou o pedido dos advogados de Eike Batista para anular o processo em que o empresário é acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais ao ex-governador do estado, Sérgio Cabral. A defesa de Eike pedia anulação pelo fato do processo conter documentos em inglês não traduzidos. O juiz considerou a tradução um mero formalismo e abriu prazo para as defesas indicarem quais documentos realmente precisam ser traduzidos. O Conselho Federal de Medicina regulamenta o uso de aplicativo que permite pacientes solicitar atendimento médico em casa. Mas o serviço só pode ser oferecido por profissionais com residência médica na especialidade escolhida e que possuem registro de qualificação. São 3 aplicativos que oferecem mais de 50 especialidades. Só em um dos aplicativos estão cadastrados quase 3 mil médicos que atendem em 160 cidades. Rômulo é um deles. O médico conta que a ferramenta facilitou o atendimento domiciliar que já fazia com alguns pacientes. A parte do aplicativo ter chegado, facilitou muito para que as pessoas pudessem aproximar esse contato do médico com ela mesma e poder também ser atendida em algum lugar mais tranquilo, que ela não tenha que buscar hospitais ou ambientes em que ela tem que esperar muito tempo para um atendimento. O serviço começou a ser oferecido aqui no Brasil em 2016, mas só agora foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. A principal preocupação foi criar uma regra para garantir a qualidade do serviço médico prestado. Nós vamos controlar o funcionamento dos aplicativos através desse organismo em cada conselho regional. Você vai ver, vai entrar na plataforma, vai ver se os médicos estão inscritos no conselho, se a plataforma está inscrita, se o diretor técnico está inscrito, se é especialista, se tem o registro de qualificação de especialidades.
O Conselho Federal de Medicina proíbe a publicidade de valores por meio do aplicativo. Já as outras regras para garantir bom atendimento ao paciente estão ligadas ao Código de Ética e ao Código Civil, como explica este advogado. O profissional médico ele precisa atender uma série de elementos que o Código de Ética prevê que sejam discretos para exercício da atividade. E isso é fundamental para o que acontece no dia a dia, principalmente nos aplicativos que são diferentes. Luiz Henrique Ferreira Romão, o macarrão, condenado pela morte de Elisa Samúdio, conseguiu direito à prisão no regime semiaberto. O alvará de soltura foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após a defesa pedir a progressão do cumprimento de pena. Macarrão foi condenado em novembro de 2012 a 15 anos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e mais 3 anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado. Ele foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. 4 cidades vão ter eleições suplementares neste domingo. A gente volta em instantes. Quatro cidades vão realizar eleições suplementares neste domingo. Veja agora em quais municípios os eleitores vão voltar às urnas. Em Paraú, no Rio Grande do Norte, a eleição suplementar vai ser realizada porque Antônio Carlos Peixoto Nunes, prefeito eleito em 2016, foi cassado por abuso de poder econômico. Outras 3 cidades que vão ter novas votações no domingo são de Minas Gerais. Em Santa Cruz de Salinas, Albertino Teixeira da Cruz, candidato a prefeito mais votado há 2 anos, teve o registro indeferido, porque teve as contas do mandato anterior na prefeitura rejeitadas. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em um convênio assinado com o Ministério do Turismo. Caso parecido com o da cidade de Campo Azul. José Carlos Pereira de Almeida, prefeito eleito no pleito de 2016, foi considerado inelegível pelo mesmo motivo. Quando ocupou a prefeitura em mandato anterior, firmou convênios considerados irregulares pelo TCU. Já Francisco Antônio Pereira, prefeito cassado da cidade de Bituruna, teve as contas rejeitadas pela Câmara Municipal da cidade. Isso porque em 2007, quando também comandava o Executivo Municipal, abriu crédito suplementar sem autorização legislativa. As eleições suplementares acontecem neste domingo, dia 4 de março, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde no horário local. A União deve pagar custos de repatriação de restos mortais de brasileiros nos casos em que a família não tem recursos para as despesas. É o que defende o Ministério Público Federal. Um brasileiro que era pastor morreu na Colômbia em 2006. O corpo acabou sendo enterrado por lá, depois da família tentar por várias vezes a transferência aqui para o Brasil, sem sucesso. Um outro caso, também envolvendo um brasileiro, foi em 2007, desta vez na Venezuela. A família não tinha dinheiro para pagar o traslado do corpo, custo de R$9 mil, e a pessoa também acabou sendo enterrada no país vizinho. Para o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, a União deve custear as despesas para a repatriação de restos mortais de brasileiros nos casos em que as famílias não têm condições financeiras. O MPF defendeu na Justiça que a recusa da União representa ofensa à dignidade humana. Na ação civil pública, o MPF pediu a condenação da União não apenas em relação aos 2 casos, mas também de todos os outros que são semelhantes. O argumento é de que o direito ao luto não é individual, mas sim um direito da sociedade. Os possíveis riscos à saúde de trabalhadores expostos à radiação de aparelhos de raio-x móveis foram assunto de uma audiência pública promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo da audiência pública aberta pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, foi obter informações sobre o uso dos aparelhos de raio-x móvel em ambientes hospitalares, com a finalidade de discutir o direito dos profissionais ao recebimento do adicional de periculosidade previsto no artigo 193 da CLT. Um dos principais assuntos que levaram à realização da audiência foi a portaria número 595 de 2015 do Ministério do Trabalho. A portaria diz que não são consideradas perigosas as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para diagnóstico médico e que as áreas como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de internação não são classificadas como salas de irradiação por causa do uso do raio-x móvel.
Foram apresentados vários entendimentos sobre a questão em 5 painéis, seguidos de debates. Alguns especialistas apresentaram teorias contra o pagamento do adicional de periculosidade aos empregados e outros a favor do direito. Não há um limite seguro. A própria Organização Mundial da Saúde, ela determina que para os agentes cancerígenos, e aí inclui-se as radiações ionizantes, raio-x, e aí não faz distinção entre móvel e fixa, não há nenhum limite seguro abaixo do qual não há risco. Se houver obediência aos requisitos da profissão radiológica, não haverá exposição dos outros profissionais. E a gente entende que o adicional, como custeio à segurança do trabalho, não se justifica por si só. O ministro Augusto César Leite de Carvalho, relator do caso que deu origem à audiência pública, avaliou que após esse encontro, os ministros vão poder analisar melhor processos que envolvam o tema. O que nós obtivemos como informação durante a audiência pública certamente vai facilitar a nossa decisão. O Conselho Nacional de Justiça constata a situação precária de presas gestantes ou que ainda amamentam os bebês. São 622 detentas nessas situações no Brasil. Nada vale, sabe, você perder a sua liberdade. E mais ainda, ficar longe do seu filho. O conselho é de quem hoje passa o dia com a filha nos braços, mas que no passado se viu grávida e atrás das grades. Foi há 11 anos. Era a segunda das 5 gestações da Oriena. De ré primária, ela passou a condenada por tráfico. 26 de dezembro de 2007, a jovem foi ver o marido na cadeia, mas não era uma visita qualquer. Com ela, porções de maconha e cocaína. Uma denúncia anônima levou a polícia até a moça. E no momento da revista não houve jeito. Oriena foi presa na frente da sogra e da filha mais velha. Parece que foi um turbilhão em questão de segundos. Sabe, o mundo tinha desabado na minha cabeça. Eu falei assim, agora acabou. Porque eu não tinha uma noção do que era você ir presa, eu não tinha noção do que é você ficar tanto tempo longe de casa, eu não sabia como que aquilo tudo dali ia começar a funcionar, tudo, como que ia ser. Os últimos 4 meses de gravidez foram dentro da penitenciária feminina do Distrito Federal. Neste período, o acompanhamento da gestação foi mínimo e nem o pré-natal foi feito. Você não tem assim, um acompanhamento lá dentro, é muito assim, precário essa situação, porque assim, lá tem tipo um postinho de saúde lá dentro, só que você não é acompanhada com um ginecologista, com um obstetra, não, é um médico, tipo um clínico que acompanha todo mundo. Se não é um clínico, é um psiquiatra. Situação bem parecida é mostrada no documentário Nascer nas Prisões, Gestar, Nascer e Cuidar. A parceria do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz fala da rotina de mulheres grávidas ou que estão amamentando nos presídios do país. Eu fui presa porque eu estava levando droga para o presídio. Eu vim para ele não vir. Os depoimentos fortes são de mulheres que em 90% dos casos foram presas grávidas. Pelo menos 36% delas estavam algemadas na hora do parto. E a Oriena sabe bem como é essa sensação. Com ela, a situação foi ainda pior. Logo depois de dar à luz, a moça foi acorrentada. Quando esse policial chegou, ele pegou e me algemou. Ele me algemou com uma corrente. Ele chegou com uma sacola, tirou uma corrente mesmo de passar em portão, e colocou nos meus pés junto com um cadeado mesmo. Até 2016, não se sabia quantas mulheres grávidas ou lactantes estavam presas no Brasil. Mas isso vai mudar. O Conselho Nacional de Justiça determinou que seja feito um censo carcerário dessas detentas. O levantamento vai ser contínuo. Os últimos dados coletados apontam que até o dia 31 de dezembro do ano passado, havia 622 mulheres nessas condições. 373 eram grávidas, 249 estavam amamentando. São Paulo lidera este ranking. Vem seguido de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. O Amapá é o único onde não há mulheres presas grávidas ou amamentando. Os anos que passaram foram de superação. Hoje a ex-presidiária estuda enfermagem e traz do passado a certeza do que não deve fazer novamente. Eu errei, mas eu acho que eu precisei passar por isso. Eu acho que a gente, às vezes, na vida precisa passar por certas coisas para dar valor em outras e ver que não compensa certas coisas na vida, nem por nada e nem por ninguém.
Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça discute aprimoramento do Poder Judiciário. A gente volta já já. Uma empresa de táxi aéreo que tinha firmado um contrato com o governo federal em 1999 entrou na justiça para receber a indenização pela desvalorização cambial da época. O STJ aceitou o recurso e a União vai ter que pagar o prejuízo alegado pela empresa. No recurso apresentado à primeira turma, a líder táxi aéreo disse ter assinado um contrato com o governo federal em 1998, onde se comprometia a fornecer helicópteros de resgate à Polícia Rodoviária Federal. A negociação foi feita tendo como base o dólar a R$ 1,19. Após o contrato ser firmado, houve uma desvalorização de 70% do real frente ao dólar. E por conta disso, a empresa chegou a pagar R$ 2,10 no câmbio em março de 1999, época em que uma das 6 aeronaves foi entregue. No processo, a empresa alegou ter sofrido um prejuízo de R$ 6.500.000 na época, pois teve que pagar a diferença do valor dos helicópteros para cumprir o acordo. Uma cláusula no contrato impedia o reajuste de valores. O pedido para pagar as diferenças havia sido negado administrativamente e indeferido em primeira e segunda instância. No STJ, o relator da ação, ministro Sérgio Coquina, lembrou que o tribunal já analisou casos semelhantes sobre a mudança da política cambial em 99, onde se aplicou a teoria da imprevisão e a necessidade de recomposição do reequilíbrio econômico dos contratos. Para o ministro, o fato de a empresa ter cumprido o acordo com o preço estipulado no contrato não desautoriza a reposição das perdas sofridas. Segundo o relator, a mudança abrupta na política cambial foi uma situação extraordinária que justifica a indenização requerida pela empresa. O entendimento foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma. Discutir o aprimoramento do judiciário brasileiro. Esse é o foco do 113º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Alagoas. A nova diretoria executiva do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil foi empossada para o biênio 2018-2019. O presidente do Conselho, desembargador Pedro Bittencourt, afirmou que temas relevantes estão sendo discutidos pelos 24 presidentes e vice-presidentes de tribunais que estão participando do evento. Presidentes que são gestores dos seus tribunais trocam experiências, discutem sobre questões importantes como melhoria da prestação jurisdicional, otimização da prestação jurisdicional, formas de economizar recursos, produzir mais com menos. Então são essas as questões, os debates que são feitos, são realizados na nossa reunião. Alagoas hoje é um exemplo para o país em eficiência, em celeridade. Temos certeza que essa proximidade, inclusive, com o estado de Alagoas é muito bom para Sergipe, porque nós podemos trocar experiências de uma forma muito mais rápida e eficiente. Essa troca de experiências e essa também divisão de conhecimento permite um aprimoramento, um aperfeiçoamento da gestão do Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, falou sobre a judicialização da saúde. Quando determinados remédios não estão na tabela do SUS e há uma determinação judicial, se cumpre a determinação judicial, sim, porque em primeiro lugar está a saúde das pessoas. Mas também temos que discutir o orçamento dos estados, o orçamento da União, com relação à entrega desses medicamentos. Governador de Alagoas, Renan Filho, ressaltou a situação fiscal do estado. Por meio da solidez fiscal, os estados conseguem atingir novas políticas públicas, melhorar a vida das pessoas e manter a serenidade e a estabilidade institucional necessárias para que, sobretudo no momento como esse de crise que vive o Brasil, o Estado possa avançar. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Praxedes, destacou a importância desse encontro para o judiciário. É um encontro aqui que nós vamos marcar nossa presença com discussões a respeito da modernidade, da forma que nós podemos atender aqueles que precisam de uma decisão judicial, uma celeridade. Todas as tratativas vão ser feitas nesse sentido de aprimorar os nossos trabalhos. Estudos mostram que as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs,
apresentam maior teor de minerais, fibras, antioxidantes e proteínas. Existem cerca de 30 mil espécies desse tipo de vegetal que podem ser usadas, mas somente 20 compõem a alimentação mundial, segundo a Organização das Nações Unidas. Plantas que muitas pessoas não conhecem. São plantas que não são tradicionalmente utilizadas na alimentação das pessoas todo dia, mas são de utilização regional, ou seja, em algum momento as pessoas utilizam, em alguns locais as pessoas utilizam, e esse conhecimento acabou se perdendo na história. Ficou curioso para conhecer algumas? Então vamos lá. A taioba é a punk, né, de mais referência. Todo mundo que fala de punk lembra de taioba, tá? É utilizada então em refogados, é utilizada de várias formas, não só a folha, mas os talos também refogados têm uma boa utilização alimentar. Tem mais. Já ouviu falar em puxuri? É o equivalente à noz moscada. Mas a lista de punks não para por aí. Segundo o estudo da ONU, existem 30 mil vegetais que podem ser usados na alimentação, mas somente 20 compõem tudo que é consumido no mundo. Mas a falta de consumo das plantas alimentícias não convencionais pode levar à extinção. Por isso, alguns pesquisadores estão buscando alternativas para estimular a produção desses alimentos. O Brasil é um país que tem uma diversidade alimentar muito interessante. Ainda temos muito para evoluir, mas comparativamente a outros países a gente já está bem avançado. O Distrito Federal tem investido na produção de algumas punks. Neste campo da Embrapa são produzidos caruru, vinagreira, muricato, batata iacom, inhame, além de outras dezenas de punks que não são comercializadas. Um grupo que envolve todas as espécies que não tem uma cadeia produtiva estabelecida, que não tem assim uma difusão de todas as estações do ano, todas as regiões. Elas têm um caráter regional muito forte, elas têm uma relação muito estreita com questões tradicionais, questões de culinária regional, de culinária tradicional. Este advogado explica como essas plantas podem ser protegidas pela legislação brasileira. Toda a biodiversidade nacional tem a lei de acesso a recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais um anteparo contra a exploração indevida, né, contra as ações que possa levá-las à extinção. Então são plantas protegidas, né? E é uma legislação brasileira, mas ela não teve origem em uma preocupação apenas do Brasil, né, da população brasileira. É uma lei que segue uma estrutura normativa internacional baseada na Convenção de Diversidade Biológica. Lazer com preservação ambiental, essa é uma combinação que vai bem em qualquer parte do mundo. O Brasil segue firme na adoção de práticas sustentáveis, mas ainda precisa investir pesado na conscientização de quem não dá a devida importância aos cuidados com o meio ambiente. O Brasil é privilegiado neste aspecto. São muitas opções de lazer sustentável: cachoeiras, campings, praias, montanhas, paisagens de tirar o fôlego e que ao mesmo tempo trazem uma enorme tranquilidade. Em Brasília, o Parque Nacional é um desses lugares. São cerca de 30 mil hectares de área preservada. O objetivo é oferecer o espaço para realizar pesquisas científicas e desenvolver atividades de educação, recreação e turismo tecnológico. As grandes atrações são as trilhas e as piscinas naturais. Nos fins de semana e feriados, o parque fica lotado. De acordo com o responsável pela área de visitação, o local recebe cerca de 250 mil pessoas por ano. Ele conta que existem 2 grupos de visitante. Um grupo visitante é aquele que está consciente de que ele está dentro de uma área protegida, então ele chega para a sua atividade, para uma caminhada, para um banho de piscina, para a observação da fauna ou da flora do nosso Parque Nacional, e ele tem a consciência que ele está numa área especialmente protegida. Então ele toma cuidado com o seu lixo, ele toma cuidado quando ele está caminhando com qualquer lanche que ele leva, que ele não joga o papel no chão. O outro grupo é minoria, ainda bem, mas existe. São aquelas pessoas que não cuidam da natureza. Resultado: desequilíbrio ecológico. Cada vez que um visitante deixa um plástico, um pedaço de papel ou resto de alimento, há uma interferência negativa no local. A Tiara é professora de biologia e se considera uma turista sustentável.
Eu gosto de priorizar esse tipo de viagem que está voltada para a natureza, que tem passeios na natureza, e gosto dessa parte sustentável, até mesmo por conta do que eu acredito, né? Como bióloga, e acho que é super importante, que todos deviam ter esse pensamento. Segundo especialistas, o Brasil gera em torno de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. E ser sustentável é se preocupar também com esse tipo de problema. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública revelam que mesmo na crise econômica, nosso lixo aumentou. A população cresceu menos de 1% de 2014 a 2015. Os resíduos sólidos aumentaram quase 2% e a economia retraiu quase 4%. De 2005 a 2015, a geração de resíduos cresceu cerca de 30%. A má notícia é que 3.300 municípios brasileiros descartam os dejetos de maneira ilegal, desrespeitando a Lei 12.305 de 2010, que regulamenta o uso de aterros sanitários e reciclagem dos produtos secos. As prefeituras dizem que não têm dinheiro para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda falta muito mais para que tudo funcione bem. É preciso conscientizar as pessoas de que elas pertencem àquele sistema, que elas fazem parte daquele sistema. Quando você está inserido no sistema, quando você entende que você faz parte do sistema, você não quer prejudicar aquele sistema, porque você vai estar interagindo com ele o tempo inteiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.